Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 11, os versículos 20, 21 e 22, que encerram a sessão dedicada a Abraão, que se iniciou no versículo 8. Este encerramento, com os descendentes de Abraão, reformula, refaz, repete que a esperança do cristão está na ressurreição. Apesar de tomar os heróis da fé, apesar de tomar as personagens do Antigo Testamento para exemplificar, para ensinar a comunidade cristã para a qual o autor da carta aos Hebreus se dirige, ele trata da esperança cristã, mesmo utilizando os heróis do Antigo Testamento, no qual receberam promessas. Essas promessas não se realizaram na sua vida, no seu presente, mas com isso eles transmitiram aos seus descendentes essas promessas. No entanto, para o pregador cristão, o fato das promessas não terem se realizado na vida, no presente das personagens, serve como referência para introduzir a doutrina cristã, o ensinamento cristão da ressurreição. A comunidade cristã para a qual o nosso autor se dirige, como ele já mostrou no capítulo 10, estava passando por muitas dificuldades, perseguições, sofrimentos, mortes, despólio dos seus bens, vergonha pública, situações de sofrimentos e misérias no presente deles. E isso fazia com que muitos desanimassem, abandonassem a fé, sem ver no presente a realização da vida plena prometida em Cristo. O nosso autor, então, vai mostrar para esses cristãos que a verdadeira esperança do cristão está na ressurreição e que as misérias e dificuldades do seu presente não devem tirá-lo do caminho do Senhor, mas deve sustentá-lo na caminhada, na esperança da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também os seus discípulos têm a esperança da ressurreição. Assim, as personagens são tomadas, Abraão, aqui numa sessão bastante grande, no capítulo 11, agora finaliza com os seus descendentes, Isaac, Jacó e José. E a forma como nosso autor, para transmitir a sua pregação, de que a fé deve ser perseverante, pois a realização das promessas divinas para o cristão está na esperança da ressurreição e não necessariamente no seu presente, ele então utiliza essas três personagens para, apresentando-as no final de suas vidas, mostrar que elas não tiveram a realização das promessas divinas em vida. E que, no final da vida, transmitem para os seus descendentes essas promessas. Contudo, nosso autor vai utilizar esse momento na vida das personagens, que é o fim da vida, o momento próximo à partida, à morte, em que eles transmitem as bênçãos para os seus descendentes, para mostrar aos cristãos que a realização das promessas está no futuro, das personagens nos seus descendentes, do cristão na ressurreição. Então ele diz no versículo 20, pela fé, é a expressão comum que é retomada, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Observa-se que a bênção de Isaac a Jacó e Esaú é uma experiência, é um ato, é um ritual que acontecia quando o abençoador
estava próximo da morte. Então ele recorta na vida de Isaac um momento que estava próximo à sua morte. Esse momento mostra que Isaac não usufruiu na sua vida, no seu presente, as promessas que Deus havia lhe concedido por meio de seu pai Abraão. E transmite essas promessas aos seus descendentes. Jacó, apesar de ser o gêmeo mais novo, recebe a bênção como primogênito, e depois Esaú, seu irmão, que seria o mais velho, para que neles a promessa se realizasse. É interessante essa sutileza do pregador da carta aos Hebreus, que toma um momento na vida dos patriarcas, o fim, em que as promessas não se realizaram, mas são transmitidas para os descendentes. Assim, as promessas estariam no futuro dos patriarcas, daqueles que abençoam. Para aplicar isso à vida cristã, também ele diz, com essas ilustrações, que as promessas de Deus na vida cristã não se realizarão de forma plena no presente, nesta vida, e que elas precisam estar como esperança, como expectativa, no futuro. A diferença é que para os patriarcas, esse futuro se realizaria nos descendentes, e para o cristão, esse futuro se realizará na ressurreição dos mortos. A referência é Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E assim os seus discípulos têm a esperança, a fé perseverante, mesmo diante das adversidades da vida, das situações difíceis do seu presente. A esperança da fé é na ressurreição dentre os mortos. Então ele utiliza a não realização das promessas em vida nos patriarcas e a transmissão dessas promessas para os descendentes, colocando-as no futuro, para ensinar os cristãos que as promessas de Deus estão no futuro, não nos descendentes, mas no próprio cristão, no próprio discípulo, na ressurreição dos mortos. Assim ele recorta Isaac. Pela fé, Isaac, igualmente, abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Essas coisas são as realizações das promessas. E essas realizações não se concretizaram no presente de Isaac. Então, na leitura de Isaac, elas se realizarão nos seus descendentes. Então, ele chama Jacó e Esaú e transmite para eles a bênção. Diferentemente do cristão, que também crê que a realização das promessas está no seu futuro, mas não nos seus descendentes, no próprio cristão, na ressurreição. Versículo 21 reforça essa mesma mensagem. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Bem, então aqui a gente percebe agora Jacó transmitindo as promessas, as bênçãos da promessa, a realização das promessas para os seus netos, por meio de José. Da mesma forma como seu pai Isaac, que escolheu o Jacó, que não era o primogênito, assim também Jacó escolhe, por meio de José, que não é o seu primogênito, é o seu filho penúltimo, os filhos de José, Manassés e Efraim, e vai abençoar com bênção de primogenitura Efraim, que é o mais novo em relação a Manassés. Para maiores detalhes sobre essa bênção de Jacó aos seus netos, filhos de José, abençoando o mais novo em detrimento do mais velho, você pode ler Gênesis capítulo 48, versículos 14 e 19. Mas o que se ressalta aqui, claro, é uma questão comum aqui, de que o menor é abençoado com a bênção que seria para o maior. Essa é uma característica comum. No entanto, a mensagem maior está no fato deles estarem no fim da vida. E, estando no fim da vida, não tiveram a realização das promessas. Transmite para os seus descendentes. Essa transmissão para os seus descendentes mostra para o nosso autor a fé perseverante.
a fé que foi até a morte, a fé que foi até o final, e mesmo não vendo as bênçãos realizadas, as promessas realizadas das suas próprias vidas, tinham a esperança da realização delas nos seus descendentes, diferentemente do cristão, que não espera que as bênçãos, que as promessas de Deus se realizem nos seus descendentes, mas nele mesmo, por meio da ressurreição. Então ele ressalta o fato aqui de Jacó no seu relacionamento com os filhos de José. Há uma expressão aqui que é importante esclarecer, em que o nosso autor diz: e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Se formos ler lá Gênesis capítulo 47 e 31, a nossa tradução vai dizer cama, né? na extremidade da cama. A explicação para essa mudança de bordão para cama é que a palavra hebraica possui, as duas palavras hebraicas possuem o mesmo radical, tendo vocalização diferente. Como as vocalizações não eram meramente marcadas lá atrás, então havia essa dúvida. No entanto, o nosso autor, ao escolher o bordão, ele toma a Septuaginta como referência, a versão grega do Antigo Testamento, muito utilizado pelas igrejas primitivas no primeiro século. E isso reforça aquilo que já podemos observar ao longo da carta aos Hebreus, que a Bíblia de referência para o nosso autor é a Septuaginta. É ela que é utilizada muitas vezes quando ele vai fazer citações do Antigo Testamento. É uma informação importante, porque se você for na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, você não vai encontrar bordão e vai encontrar cama. O objetivo da Septuaginta e do nosso autor é reforçar que Jacó ali teve um gesto de adoração, né? Por isso ele vai até acrescentar aqui a palavra adorou, né? Para expressar que esse gesto foi um gesto de culto de Jacó. Verso 22, pela fé José, próximo do seu fim, mais uma vez reforça, as personagens estão próximas da morte. Estando próximas da morte, não viveram a realização da promessa divina a Abraão, da terra. E, com isso, colocam as expectativas no futuro nos seus descendentes. Esse é o quadro que o nosso autor, quando fala para os cristãos, coloca a ressurreição como o momento da realização das promessas. Pela fé, José, próximo do seu fim, é a marca de todos aqui, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. A fé, no fim da vida, se revela na esperança de que mesmo após a minha morte de José, Deus vai cumprir a sua promessa nos meus descendentes. Os meus descendentes farão um êxodo, farão uma caminhada, sairão do Egito e irão então possuir a terra que Deus prometeu ao seu ancestral Abraão. Ele crê, ele tem a fé, a sua fé vai até o final da sua vida, mesmo não vendo a realização das promessas, coloca a sua esperança nos seus descendentes no futuro. Esse é o recorte. Com esse recorte, o nosso autor fala aos cristãos perseguidos da carta aos Hebreus. A esperança da realização, a realização das promessas não está no nosso presente, que muitas vezes vai ser de sofrimentos e misérias, injustiças e dores, mas a esperança está na ressurreição. É necessário então uma fé perseverante, uma fé que te acompanhe até o momento da morte, crendo que após a morte, na ressurreição, Deus cumprirá as suas promessas. Então essa é a mensagem básica, fundamental do autor da carta aos Hebreus neste capítulo 11. A fé perseverante nos sustenta até o dia da nossa morte. Mesmo sem ver a realização das promessas no nosso presente, cremos que ela se realizará no futuro, na ressurreição. Um abraço.